um prazer muito grande poder participar com vocês desta vigília, principalmente para tratar de um tema tão relevante, que é o tema da oração. Eu sou pastor há 24 anos e, ao longo desses 24 anos, esse tema tem chamado a minha atenção de forma especial. E eu descobri que o tema da oração é muito amplo, ele é muito profundo. Existem algumas coisas relacionadas à oração que só vamos entender lá no céu. Então, a única coisa que sei é que nada sei, né? Não sou uma autoridade no assunto, mas gosto de estudar. E eu percebi que a nossa vida de oração ela está muito relacionada ao conhecimento que nós temos da oração. Um conhecimento pequeno, medíocre, vai me levar a uma vida de oração medíocre. Então, é importante você ler bons livros. Eu quero indicar um livro aqui para você. Dos livros que foram lançados pela Casa Aplicadora Brasileira, para mim, o melhor livro sobre oração, ele tem o seguinte título: Ouse Pedir Mais. Compre esse livro, ele vai ser um divisor de águas na sua vida. Ouse Pedir Mais. Então, procure ler bons livros, participar de seminários sobre oração, porque a sua vida de oração ela está muito relacionada ao conhecimento que você tem da oração. Eu preparei um seminário de 7 horas que eu apresento nas igrejas durante uma semana. Eu tenho realizado algumas semanas de oração, onde o tema é oração mesmo, né? E eu quero fazer uma introdução a esse seminário, são 7 horas. Aqui vamos gastar apenas, utilizar alguns minutos, mas uma pequena introdução que entender o que eu vou compartilhar com vocês aqui nessa tarde foi um divisor de águas na minha vida, me abençoou muito. É justamente a resposta para a seguinte pergunta: por que orar? Você já fez essa pergunta? Se Deus é um Deus todo-poderoso, soberano, né? Onipotente, ele conhece tudo, ele é onisciente, ele pode tudo. Então, antes de eu pedir alguma coisa, ele já sabe o que eu vou pedir. E não tem nada que ele não possa fazer, ele é Deus todo-poderoso. Ele não é padrasto, ele é um pai de amor. Então, se ele sabe o que eu estou precisando, antes de pedir, ele já sabe o que eu vou pedir. E como pai de amor, você supõe que ele quer me atender. Então, por que eu tenho que dizer para ele aquilo que ele já sabe que eu necessito e supostamente já quer me atender? Não é? Por que orar? Principalmente no contexto da soberania de Deus. Então, nós vamos fazer uma introdução a esse tema nessa tarde. Porém, antes, vamos fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de humildade de poder compartilhar esse tema com os meus irmãos que estão conectados. Que teu Espírito nos ilumine, nos conduza nesse estudo. Que fale Deus, se cale um homem, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Eu vou aqui compartilhar com vocês o meu PowerPoint, tá bom? Eu tenho algumas coisas interessantes aqui para mostrar para vocês, tá? Aqui na telinha do meu computador, tá bom? Então, vamos lá. Por que orar? Primeiro, eu quero adiantar o seguinte: não existe apenas uma resposta correta para essa pergunta, né? Existem algumas respostas corretas. Porém, eu não vou tratar das respostas no plural, eu vou tratar de uma que eu acho a mais relevante, né, para responder esta pergunta: por que orar? Mas eu tenho outras perguntas também para fazer você refletir e meditar. Deus precisa que eu ore ou ele simplesmente quer que eu ore? O que você acha? Deus precisa que eu ore ou ele simplesmente quer que eu ore? Bom, se você entender que Deus precisa, que Deus necessita que você ore, isso vai mudar alguma coisa no que diz respeito à sua postura diante da oração? Alguém um dia falou assim: pastor, que pergunta sem sentido. Como é que um Deus onipotente, todo-poderoso, precisa de alguma coisa? Ele não precisa de nada, pastor. Né? Pergunta fora de lugar. Bom, isso está bom, meu irmão. É isso mesmo? Tá certo. Então, fique atento aí ao nosso seminário. A segunda pergunta. Próxima pergunta: é possível que a vontade de Deus seja frustrada de alguma forma ou deixe de ser realizada se eu não orar? Interessante, né? Será que os planos de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, eles podem ser frustrados se você não orar? Bom, a resposta à pergunta por que a oração é necessária, ela encontra-se no Jardim do Éden. Você quer descobrir por que orar? Você tem que conhecer o plano original de Deus para Adão e Eva. E a gente tem que ir lá ao Jardim do Éden. Então, vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Preste atenção, eu estou colocando aqui o texto, né? Então, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Governem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Eu quero destacar aqui duas palavrinhas. Você está vendo aí, governem, né? E a palavra domine, tá? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus entregou o jardim do Éden nas mãos deles, né? Entregou o planeta Terra. Deus os criou como mordomos, como administradores dele aqui nessa terra. Através deles, né, de Adão e Eva, os planos, os propósitos de Deus para esta terra se cumpririam. Então, se tudo fosse muito bem aqui, eles seriam os responsáveis. Se as coisas andassem mal, eles seriam os responsáveis. Deus deu domínio, Deus deu o governo, tá? Então, Deus não apenas deu o domínio, o governo, a responsabilidade, mas Deus deu o poder, a capacidade para executarem a vontade de Deus nessa terra. A forma mais simples de tentar explicar a amplitude desse domínio, desse governo, é dizer o seguinte: Deus, quando entrega o governo, o domínio ao homem, entrega o planeta Terra aqui nas mãos dele para ser mordomo, administrar, Deus ele se autolimita, ele se autocondiciona a atuar na Terra através do ser humano. A partir daquele momento, a vontade de Deus, o projeto de Deus para esta Terra se cumpriria através de Adão e Eva. Tá? Salmo 115, 16 diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Muito interessante, né? Essa tradução comunica com precisão o significado da palavra hebraica Natan, frequentemente traduzida como dá. Deus não abriu mão do seu direito, propriedade sobre a terra, claro, né? Ele sempre continuará sendo dono, mas atribuiu aos homens a responsabilidade de governá-la, tá bom? Então, objetivamente, por causa do tempo, nós já vamos à conclusão número 1. Os seres humanos, eles foram criados para serem a conexão da autoridade e atuação de Deus na terra. Está claro para você? É importante você compreender essa conclusão, né? Os seres humanos foram criados para serem a conexão da autoridade e atuação de Deus na terra. Um grande exemplo disso é Abraão, né? Depois que o homem pecou, né? A humanidade se distancia de Deus, Deus chama Abraão, não é? E Abraão, ele é um representante de mim, de você, não é? Esse texto ele é muito significativo porque não se aplica somente a Abraão. Lá diz: abençoarei os que te abençoarem e aos que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Deus dizendo: Abraão, preciso de você. Sem você, a bênção não chega. Né? Deus quer abençoar todas as famílias. Deus não é Deus de maldição, ele é Deus de bênção. Só que ele estava dizendo: você é a conexão humana, é através de ti. Né? Sem você, a bênção não chega. Através de ti serão benditas as famílias da terra. Conclusão número 2, né? Indo objetivamente aqui, né? Aos pontos centrais, Deus escolheu, desde os tempos da criação, trabalhar na terra através dos homens, não independente deles. Sempre foi assim e sempre será. Mesmo que tenha custado a Deus tornar-se um de nós, embora Deus seja soberano e todo-poderoso, a Escritura nos ensina que ele se autolimitou a atuar nessa terra através dos seres humanos, e o método principal se chama a oração. Então, aqui está a resposta. Por que orar? Né? Deus se autolimitou a atuar na terra através do homem, e o método principal é a oração. Bom, vamos começar a ver isso na Bíblia, né? Argumento bíblico, tá? Um exemplo que eu gosto muito, nós não vamos ter tempo para analisar todos, mas é o exemplo de Elias, né? Você vai encontrar no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, o povo de Deus numa situação de apostasia, e Deus quer chamar a atenção do povo, né? E Deus decide enviar uma seca de 3 anos e meio, né? 3 anos e meio sem chuva. Mas é interessante que Deus pede Elias, para que Elias ore, né? E a Bíblia diz que Elias orou, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, né? Lá diz que ele orou e parou de chover, né? A chuva somente parou depois que Elias orou, né? A gente entende assim, que Deus chega para Elias assim: Elias, eu vou enviar 3 anos e meio de seca sobre a terra, mas eu preciso que você ore para que pare de chover.
Então, só para de chover depois que ele ora. E aí, 3 anos e meio depois, Deus chega para Elias assim, Elias, é hora de enviar chuva de novo. Eu preciso que você ore 7 vezes. E Elias orou 7 vezes, e aí veio a chuva. Então, a pergunta é a seguinte, se a ideia da seca era de Deus, se o plano de enviar a seca era de Deus, por que que Elias tinha que orar para Deus fazer o que já era a vontade dele? E depois de 3 anos e meio, já havia passado o tempo, já era a hora de enviar a chuva. Mas a chuva só veio depois que Elias orou 7 vezes. Bom, para mim é um exemplo claro, né? Que Deus ele se autocondicionou e se autolimitou a atuar na terra através do homem. O método principal se chama a oração, né? Bom, essa é a história que nós vemos ao longo de toda a Bíblia. Não é isso que nós vemos? Deus precisando de homens e mulheres de fé, Deus precisando de uma raça através da qual ele pudesse agir, Deus precisando de profetas. Você não vê isso na Bíblia? Deus precisando de juízes, Deus precisando de um Messias humano, Deus precisando de mãos humanas para curar, vozes humanas para falar e pés humanos para ir. Então, Deus não quer que eu ore. Deus precisa que eu ore. Existem coisas que Deus quer fazer na sua vida que Ele não fará se você não orar. Existem coisas que Deus quer fazer na sua igreja, na cidade onde você mora, que Ele não fará se você não orar. Portanto, a bênção de Deus não é mecânica nem automática. Nós temos que pedir. Deus não simplesmente quer que você ore. Deus precisa que você ore. Tá? Então, se eu fosse o diabo, eu faria tudo para você não orar, para ter uma vida de oração medíocre, para orar somente para desencargo de consciência e dizer eu orei hoje. Ao entender isso, meu querido irmão, a minha vida de oração mudou. Por isso que Jesus, ele viveu uma vida de oração. Alguém disse que Jesus fez o que ninguém fez, porque Jesus orou como ninguém orou. Tá? Porque Jesus passava noites inteiras orando. Ele foi o nosso exemplo. Mais do que ninguém, ele sabia que a bênção de Deus não é mecânica nem automática. Eu quero destacar uma coisa interessante. No verso 1 de 1 Reis 18, após 3 anos de castigo, Deus falou a Elias, vai, apresenta-te a Acabe, né? A questão da chuva, né? Ali, quando Deus diz para Elias orar 7 vezes. Por que 7 vezes? É um negócio meio sem lógica, meio sem sentido. Imagine Elias dizendo, Senhor, a chuva, Senhor, a chuva, Senhor, a chuva, a chuva. A mesma coisa, 7 vezes. Por quê? Porque Elias teve que orar 7 vezes. 7 é o número bíblico da perfeição. E eu tenho certeza que Deus estava nos ensinando que devemos orar até que a tarefa seja realizada. É isso mesmo, orar até que a tarefa seja realizada. A palavra-chave da oração, ela se chama perseverança. É isso mesmo, perseverança. A minha escritora predileta, Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 145, ela diz: Deus não diz, peça uma vez, lhe será dado. Requer que peçamos, persistamos incansavelmente em oração. A prece persistente coloca o suplicante em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que se pede. Perseverar, orar até que a bênção, né, a oração seja atendida, completada. Né? Bom, tem outros textos aí que, através deles, eu posso confirmar que Deus não apenas quer que eu ore, Deus precisa que eu ore. Eu não vou ter tempo de analisar todos esses textos, mas eu quero destacar Ezequiel capítulo 22, versículo 30 e 31. É muito interessante Ezequiel 22, 30 e 31, que diz assim, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Olha, que texto tremendo, né? Esse de Ezequiel. O povo estava numa situação de apostasia, distante de Deus, em pecado, e o pecado, ele atrai o juízo de Deus. Então, Deus ia entrar com o juízo, mas Deus não queria destruir o povo. Ele procurou um intercessor, um homem que se colocasse entre ele e o povo, na brecha, alguém para interceder. E como ele não encontrou um intercessor, então ele teve que executar juízo. Que coisa tremenda, não é? Então, Deus se autolimitou e se autocondicionou a atuar na terra através do homem. O método principal é a oração. Deus não apenas quer que a gente ore, Deus precisa que nós oremos. Mateus 9, 35 a 38. Se você tiver com a sua Bíblia aí, nós vamos ler esse texto. Eu acho muito significativo
dentro do que nós estamos apresentando para vocês. É Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Eu estou com a minha Bíblia aqui, tá? Eu vou ler na Bíblia, eu não vou colocar o PowerPoint, não. Vou ler. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Que texto tremendo, né? Jesus, passando pelas vilas, pelas aldeias, ele vê o sofrimento do povo. E ele é um pai de amor, né? O momento que eu mais sofro é quando vejo a minha filha sofrendo. Então, imagine, Jesus conhece Deus, conhecia Deus intimamente, o Deus Pai. Ele sabia que o Deus Pai estava disponível, que esse Deus Pai, ele queria abençoar e curar, mas ele via as pessoas doentes. Então, imagine, aqui na terra, o sofrimento, a necessidade da bênção, e no céu, um Deus que quer abençoar. Então, o que estava faltando? Intercessores, conexão humana, filhos de Abraão, homens que se colocassem entre o céu e a terra. E Jesus diz: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E ele diz: por favor, roguem, clamem. O rogar aqui está no sentido de clamar, clamem a Deus, para que ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Veja, Deus, ele sabe que a seara precisa de mais trabalhadores. Deus quer enviar mais trabalhadores para a seara. Quem é o mais interessado? É Deus. Ele é mais interessado do que eu e você, no sentido de que a seara tenha mais trabalhadores. Então, me responda a pergunta: por que eu tenho que orar para Deus fazer o que ele já quer fazer? Porque aqui no versículo 38, Jesus diz: roguem, clamem para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. Mas se já é a vontade de Deus que a seara tenha mais trabalhadores, por que eu tenho que orar pedindo a Deus para ele fazer o que ele já quer fazer? Porque Deus se autolimitou e se autocondicionou a atuar na terra através do homem. O método principal é a oração. Ele não quer que você ore, ele precisa que você ore. Que privilégio podemos trabalhar ombro a ombro com Deus no processo de redimir pecadores. André Murray, ele fala sucintamente nossa necessidade de pedir. Ele diz: o dar de Deus é inseparavelmente ligado ao nosso pedir. Apenas pela intercessão é que o poder é trazido dos céus e capacita a igreja a conquistar o mundo. J.K. Eiffel disse: a oração é essencialmente uma parceria do filho redimido, trabalhando ombro a ombro com Deus para a realização de seus propósitos redentores sobre a terra. Deus nos convida para fazer uma parceria com Ele. Ele nos dá o privilégio de poder trabalhar ombro a ombro com Ele para redimir pecadores. Ellen White escreveu: o sentimento de nossa necessidade nos induz a orar com fervor e nosso Pai Celestial é movido por nossas súplicas. As súplicas, as orações movem a Deus, movem o céu para. Deus fica de mãos atadas quando nós não oramos, porque através da oração nós damos possibilidades que Deus, de fato, passa a ter, principalmente na conversão e na salvação de pecadores, que de outra forma não teria. Ellen White escreveu: Satanás fica enfurecido ao som da fervente oração, porque ele sabe que será prejudicado. É uma maneira de... Quando nós oramos, nós nos aliamos a Deus para a execução de seus propósitos redentores nessa terra. Então, Deus não quer que você ore. Deus precisa que você ore. Deus está buscando homens e mulheres que se levantem nessa terra como intercessores. Eu espero que você se levante como um filho de Abraão e diga: eis-me aqui, usa-me para abençoar pessoas. Nosso tema aqui é um tema muito amplo, tá? Eu estou apenas fazendo uma introdução. Eu tenho um seminário de 7 horas, como eu disse a princípio. É apenas uma introdução. Compreender isso mudou a minha vida, a minha atitude de oração. Quando eu entendi isso, eu percebi: eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. Deus realmente não quer que eu ore, ele necessita. E aí, ao intensificar a minha vida de oração, ao dedicar mais tempo à oração, ao pedir a Deus cada dia: ensina-me a orar, me dá fome de oração, ensina-me a educar a minha mente a estar na tua presença. E ao buscar ler, conhecer, pesquisar, crescer, quantas coisas extraordinárias eu pude contabilizar a partir daí, dessa postura diferente minha frente à oração,
quantas coisas eu pude contabilizar, quantas vitórias, quantas conquistas, quantos milagres. Deus quer fazer grandes milagres em você e através de você, a partir da sua vida de oração. Você aceita comigo o desafio de prejudicarmos ao diabo? Vamos crescer nessa experiência? Então, ore comigo. Vamos juntos agora fazer, então, uma oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós aprendemos que o Senhor não apenas quer que nós oremos, o Senhor necessita. O Senhor nos dá o privilégio de trabalhar ombro a ombro contigo no processo de redimir pecadores. Que o Senhor levante, nesses dias atuais, dias tão difíceis, levante grandes intercessores, homens e mulheres, guerreiros de oração, homens que, como filhos de Abraão, se colocam entre o céu e a terra, para interceder, para abençoar pessoas. Envia, Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos, mais trabalhadores para a seara. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, como o Senhor mesmo disse. Então, rogamos, envia, que eu seja esse obreiro da seara, incansável. Então, renova as nossas forças, coloca em nosso coração amor pelas almas que estão perecendo e usa-nos como intercessores. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.